Por que a fé de algumas pessoas parece inabalável, enquanto outras vivem frustradas, sentindo que suas orações nunca são respondidas? Será que existe um segredo oculto por trás da fé que realmente funciona? O que Jesus sabia sobre a fé que muitos cristãos ainda não entenderam? A verdade é que existem dois tipos de fé, e se você estiver no tipo errado, suas orações podem nunca sair do papel. Mas o pior, a maioria das pessoas nem sabe que está acreditando da maneira errada. Talvez você já tenha orado pedindo um milagre, uma porta aberta, uma resposta, mas tudo o que recebeu foi silêncio. E com o tempo, a dúvida começou a corroer sua confiança. Será que minha fé é fraca? Será que Deus realmente ouve minhas orações? Mas e se eu te dissesse que a fé não é sobre o que você sente, mas sobre o que você faz com o que sabe? Sim, a fé que move montanhas não depende de emoções ou de momentos espirituais, mas de um princípio poderoso que poucos conhecem e aplicam. E hoje você vai descobrir esse segredo. Vamos revelar os dois tipos de fé, mostrar por que um deles te aproxima do sobrenatural e o outro te mantém preso à incerteza. Vamos desmontar crenças erradas, te mostrar onde você pode estar errando sem perceber. E o mais importante, te dar as chaves para transformar sua fé em uma força viva e ativa. Se você quer parar de apenas crer e começar a viver o poder da fé, esse vídeo pode mudar tudo para você. Você já orou com todo o coração, acreditando que Deus ouviria, mas sentiu que suas palavras desapareceram no vazio? Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que suas orações parecem não surtir efeito. E a resposta pode estar na forma como a fé está sendo exercida. A Bíblia nos ensina que a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar plenamente em sua palavra, sem depender do que os olhos veem ou do que os sentimentos dizem. Hebreus 11:3 deixa claro que o próprio universo foi formado pela palavra de Deus, o que significa que aquilo que não se vê é mais poderoso do que aquilo que se vê. Mas se isso é verdade, por que tantas pessoas enfrentam dificuldades para ter suas orações respondidas? A resposta está no que chamamos de fé sensorial, um tipo de crença que se baseia no que é visível, palpável e lógico. Quando uma pessoa ora, mas no fundo só acredita que Deus vai agir se as circunstâncias parecerem favoráveis, ela está presa a essa fé limitada. É como alguém que planta uma semente, mas cava a terra todos os dias para ver se algo já brotou. Mateus 8:26 nos mostra Jesus repreendendo os discípulos por sua pouca fé quando se apavoraram com a tempestade, mesmo estando ao lado dele. Isso revela que a verdadeira fé não se abala com o que os olhos enxergam, mas permanece firme na convicção da palavra. Mas se há uma fé que se baseia no que se vê, existe também um outro tipo que muda tudo. E é justamente esse outro tipo de fé que separa aqueles que experimentam o sobrenatural de Deus daqueles que vivem apenas na dúvida e na incerteza. A fé que traz resultados não depende do que os olhos veem ou do que as emoções sentem, mas sim da revelação do Senhor Jesus Cristo e da plena confiança na graça de Deus. Tiago 2:18 nos lembra que a fé verdadeira se manifesta em ações e não apenas em palavras. Quando alguém compreende essa diferença, passa a viver de forma totalmente nova, com a certeza de que sua oração não é apenas um desejo lançado ao vento, mas uma palavra carregada de poder e autoridade. Mas será que essa fé tão poderosa está acessível a todos? Existe uma diferença gigantesca entre a fé sensorial e a fé na palavra, mas muitas pessoas passam a vida sem perceber isso. A fé sensorial é guiada pelas circunstâncias, enquanto a fé na palavra se baseia exclusivamente no que Deus disse. Para entender essa diferença, imagine alguém que só confia na cura quando os sintomas desaparecem. Isso é fé sensorial.
Agora pense em quem já se alegra porque confia que a cura foi liberada por Deus antes mesmo dos sintomas irem embora. Isso é fé na palavra. Mateus 15, 30, 31. Relata que multidões trouxeram enfermos a Jesus e ele os curou. Nenhum deles exigiu sinais prévios antes de acreditar. Eles simplesmente vieram porque criam e por isso receberam. O grande problema da fé sensorial é que ela depende do que os sentidos registram, e isso a torna instável. Se tudo parece favorável, a pessoa acredita. Mas se as circunstâncias mudam, a dúvida se instala. Lucas 5, 1 e 11 nos mostra Pedro pescando a noite inteira sem sucesso, mas quando Jesus mandou lançar as redes de novo, ele confiou na palavra e obedeceu. E o resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se rompiam. Se Pedro tivesse confiado apenas em sua experiência ou no que seus olhos viam, teria perdido aquele milagre. Isso mostra que a fé verdadeira não é passiva, mas sim uma decisão consciente de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Se a fé sensorial nos limita ao que é possível, a fé na palavra nos conecta ao sobrenatural. Lucas 1,37 declara que nada é impossível para Deus, mas quantos vivem como se houvesse limites para Ele? A verdadeira fé nos desafia a romper com a lógica humana e a confiar no que está escrito. Hebreus 1:3 revela que tudo é sustentado pela palavra de Deus, e é por isso que quem crê dessa maneira vê resultados que parecem impossíveis aos olhos naturais. Mas se essa fé tem tanto poder, por que nem todos conseguem vivê-la? O que impede tantas pessoas de experimentarem a plenitude da fé? Se a fé na palavra é a chave para o sobrenatural, então por que tantas pessoas ainda vivem presas à dúvida? A resposta está na forma como a fé é alimentada. Muitos acham que basta acreditar superficialmente, mas a fé genuína vem pelo ouvir e absorver a palavra de Deus, e não pelo simples desejo de crer. Romanos 10:9 nos ensina que a confissão da fé é essencial, mas essa confissão precisa estar enraizada em uma convicção verdadeira. Não basta apenas dizer "eu creio", se no coração ainda há espaço para o medo e a incerteza. Assim como um músculo precisa de exercícios para crescer, a fé precisa ser nutrida e treinada para se tornar inabalável. O grande erro de muitos é achar que podem viver uma fé sólida sem mergulhar na revelação do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11:3 nos lembra que foi pela fé que os antigos venceram, porque compreenderam que o invisível molda o visível. Da mesma forma, quem deseja experimentar respostas reais precisa fortalecer sua fé diariamente, assim como alguém que treina para uma competição. Pense em um atleta que deseja correr uma maratona, mas nunca treina. Ele pode até se inscrever na prova, mas não terá fôlego para chegar ao fim. A fé exige consistência. Ler a palavra, declarar as promessas de Deus e agir conforme a fé são práticas essenciais para que ela produza frutos. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam. Querem ver o sobrenatural, mas não investem tempo no que fortalece a fé. Lucas 11:13 nos mostra que Deus está disposto a dar o Espírito Santo a quem pede, mas será que as pessoas estão realmente pedindo? Será que buscam com a mesma intensidade com que buscam outras coisas na vida? A fé verdadeira não é uma crença superficial. Ela é um estilo de vida. E se esse estilo de vida muda tudo, a pergunta que fica é: como colocá-lo em prática de forma simples e eficaz? Colocar a fé em prática não é apenas um conceito teórico, mas uma ação diária que transforma realidades. Tiago 2,14 questiona: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Isso significa que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Muitos esperam que a mudança aconteça antes de agir, mas a fé funciona ao contrário. Primeiro, você age conforme aquilo que crê, e então vê os resultados. Imagine alguém que pede a Deus um novo emprego,
mas não envia currículos nem se prepara para entrevistas. Essa pessoa está esperando sem demonstrar fé ativa. Fé verdadeira exige movimento. Um grande exemplo disso está em Marcos 1:32-34, onde multidões trouxeram enfermos a Jesus ao anoitecer. Eles não esperaram um sinal antes de agir, simplesmente confiaram e trouxeram os doentes. Esse é um princípio essencial da fé. Ela impulsiona a pessoa a sair da inércia e dar passos práticos. Se alguém crê na provisão de Deus, precisa demonstrar essa crença, administrando bem seus recursos. Se crê na cura, precisa declarar essa verdade antes mesmo dos sintomas desaparecerem. A fé não se baseia no que os olhos veem, mas no que Deus prometeu. E é justamente aqui que surge o maior desafio. Como manter essa fé ativa diante das dificuldades? Mateus 7:24-26. Compara aquele que ouve e pratica a palavra a um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. Mas o que isso significa na prática? Significa que, diante das tempestades da vida, aqueles que baseiam sua fé na palavra permanecem firmes, enquanto os que constroem sobre a areia da dúvida são derrubados. Mas como fortalecer essa base sólida e impedir que a fé seja abalada pelos ventos contrários? Manter a fé inabalável exige mais do que apenas acreditar. Requer uma decisão diária de permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Mateus 8:26 nos mostra Jesus repreendendo os discípulos por sua falta de fé em meio à tempestade. Eles estavam com o próprio Filho de Deus no barco, mas, diante do perigo, permitiram que o medo tomasse o controle. Isso acontece com muitas pessoas hoje. Elas confiam em Deus enquanto tudo vai bem, mas quando os ventos se levantam, começam a duvidar. A verdadeira fé não se abala, porque está fundamentada na palavra e não nas circunstâncias. A diferença entre alguém que permanece firme e alguém que desiste está naquilo que alimenta sua mente e seu espírito. João 11:39-44 nos conta a história de Lázaro, um homem que já estava morto há 4 dias, mas que foi chamado à vida pela palavra de Jesus. Marta quase limitou o milagre com sua visão natural, dizendo que o corpo já cheirava mal. Mas Jesus respondeu com uma verdade poderosa: se creres, verás a glória de Deus. Esse é o segredo para manter uma fé inabalável. Crer antes de ver, declarar antes de sentir, agir antes de ter qualquer evidência física. Mas como transformar essa verdade em algo prático no dia a dia? Tiago 2:18 ensina que a fé sem obras é morta. Ou seja, se alguém diz que crê, suas ações devem refletir essa crença. Isso significa falar conforme a palavra, evitar declarações de dúvida, cercar-se de ensinamentos que fortalecem a fé e praticar a obediência, mesmo quando não faz sentido. A fé inabalável é cultivada intencionalmente, e quem aprende a viver dessa forma descobre que nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Mas se a fé tem tanto poder, por que algumas pessoas parecem não experimentar os resultados que esperam? Se a fé tem o poder de mover montanhas, por que muitos ainda se sentem presos, sem ver os resultados que esperam? A resposta está na diferença entre ter fé e exercê-la corretamente. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas suas atitudes denunciam o contrário. Tiago 2:18 nos ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta dizer "eu creio", é preciso agir como alguém que realmente crê. O problema é que muitos querem ver para depois acreditar, quando a fé verdadeira funciona exatamente ao contrário. Primeiro se acredita, depois se vê. Um dos maiores obstáculos para a manifestação da fé é o medo. Quando Pedro andou sobre as águas em Lucas 5:1-11, ele começou bem, mas afundou quando desviou o olhar de Jesus e passou a focar na tempestade. Isso acontece com muitas pessoas hoje. Começam confiantes, mas,
ao primeiro sinal de dificuldade, deixam o medo falar mais alto. Fé e medo não podem coexistir. Quem deseja ver a manifestação da graça e do poder de Deus precisa escolher alimentar sua fé e não suas dúvidas. Isso significa investir tempo na palavra, declarar as promessas de Deus e agir em conformidade com elas. Mas e quando as respostas não vêm no tempo esperado? Hebreus 1:3 nos lembra que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que mesmo quando nada parece estar acontecendo, a palavra de Deus continua agindo. Muitos desistem antes de ver a resposta porque esperam sinais imediatos, sem perceber que a fé opera no invisível antes de se manifestar no natural. A questão não é se Deus responderá, mas se a pessoa permanecerá firme até a resposta chegar. E se a espera for justamente parte do processo para fortalecer a fé, a espera é uma das provas mais difíceis para quem busca viver pela fé. Muitas vezes, Deus permite períodos de silêncio não para nos punir, mas para fortalecer nossa confiança nele. Hebreus 11:3 nos ensina que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que vemos foi feito do que não se vê. Isso significa que a resposta da oração pode já estar a caminho, mesmo quando não há sinais visíveis. O problema é que, enquanto aguardam, muitos começam a duvidar, permitindo que o medo e a ansiedade minem sua confiança. Mas a fé verdadeira persevera, crendo que a promessa será cumprida no tempo certo. E essa perseverança é o que separa aqueles que vivem milagres daqueles que desistem antes da resposta chegar. Em Mateus 15:30-31, vemos multidões trazendo enfermos a Jesus, e todos foram curados. Mas imagine se eles tivessem desistido no caminho, se tivessem duvidado antes de chegar até ele. Muitos fazem isso hoje, começam uma caminhada de fé, mas, ao menor sinal de resistência, abandonam o processo. Fé exige persistência. É como plantar uma semente. Ninguém vê o crescimento imediato, mas sabe que abaixo da terra algo está acontecendo. O segredo está em não permitir que a impaciência roube o milagre. Lucas 11:13 nos lembra que Deus dá o Espírito Santo àqueles que pedem, mostrando que ele jamais ignora um pedido sincero. Mas, e quando tudo parece dar errado? Quando as portas se fecham e as orações parecem sem resposta? Esse é o momento crucial. A decisão entre confiar ou desistir. Mas e se existisse um erro sutil que impede muitas pessoas de receberem aquilo que pedem? Muitas pessoas oram, acreditam e até esperam, mas sem perceber que carregam um bloqueio invisível, a dúvida disfarçada de realismo. Jesus deixou claro em Marcos 1:32-34 que ele curou muitos doentes e expulsou demônios, mas repare, ele nunca duvidou. A fé genuína não é um simples desejo ou pensamento positivo, mas uma certeza inabalável de que Deus cumpre suas promessas. O problema é que muitos acreditam com os lábios, mas no fundo hesitam questionando. E se não acontecer? Essa semente de dúvida já é suficiente para minar toda a oração. A fé não pode ser meio a meio, ou se confia totalmente ou não é fé. E como eliminar essa barreira? O primeiro passo é alinhar pensamentos e palavras com a verdade da palavra. Romanos 10:9 ensina que a confissão da boca, aliada à fé no coração, gera salvação. O princípio é o mesmo para qualquer promessa de Deus. O que você fala deve estar em concordância com o que você crê. Se uma pessoa ora por cura, mas passa o dia dizendo, acho que não vou melhorar, ela está invalidando sua própria oração. Por isso, a mudança começa no coração e transborda para os lábios. E essa transformação não acontece da noite para o dia, mas exige prática diária. O grande teste vem nos momentos de silêncio divino, quando tudo parece contrário à promessa.
Mas Mateus 7, 24, 26 nos ensina que quem constrói sobre a rocha permanece firme, enquanto quem constrói sobre a areia desmorona com a tempestade. A questão não é se as dificuldades virão, mas como cada pessoa reagirá quando elas chegarem. A fé verdadeira não se rende ao tempo ou às circunstâncias. Ela persiste, cresce e se fortalece. E se houvesse um último segredo para transformar essa fé em resultados visíveis? A fé que gera resultados não é passiva, mas ativa. Tiago 2,14 nos desafia com uma pergunta direta. De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Em outras palavras, crer não é apenas um estado mental, mas uma ação. Muitas pessoas oram, mas continuam vivendo como se nada fosse mudar. Pedem provisão, mas não se movem em direção à oportunidade. Oram por transformação, mas seguem alimentando os mesmos hábitos destrutivos. A fé verdadeira caminha na direção da promessa, mesmo antes de ver qualquer sinal. Assim como Pedro lançou as redes novamente em Lucas 5:1-11, mesmo depois de uma noite sem pescar nada, quem crê de verdade continua agindo. E é aí que muitos travam. João 11:39-44 nos mostra a ressurreição de Lázaro, mas antes do milagre, Jesus ordenou: tirem a pedra. Imagine se aqueles ao redor de Lázaro tivessem questionado, hesitado ou recusado. O milagre já estava determinado, mas havia uma ação a ser feita. Da mesma forma, hoje muitos esperam algo grandioso de Deus, mas não estão dispostos a remover as pedras que bloqueiam sua própria fé. Isso pode ser uma mentalidade limitada, palavras negativas ou até mesmo relacionamentos que desviam a pessoa do propósito. A fé que move montanhas não apenas acredita, mas também se move. E essa fé não é exclusiva para poucos escolhidos. Lucas 1:37 nos lembra que nada é impossível para Deus. Se Ele pode transformar a vida de quem decidiu confiar plenamente nele, por que não faria o mesmo hoje? O que falta para muitas pessoas não é mais fé, mas a disposição de agir conforme aquilo que dizem acreditar. Mas essa transformação começa com uma decisão: permanecer na fé ou continuar deixando a dúvida roubar aquilo que Deus já preparou. A pergunta é: o que você escolhe? Agora que você descobriu os dois tipos de fé, a grande pergunta é: qual deles você tem vivido? A fé que você escolhe cultivar é o que determina a direção da sua vida. Não se trata de ser perfeito ou de entender tudo sobre a fé, mas de agir com convicção no que Deus prometeu. Jesus Cristo de Nazaré já fez tudo por você, e a única questão é se você realmente vai confiar e agir conforme Ele ensinou. Você já entregou sua vida para Jesus? Já reconheceu que sem Ele você não pode fazer nada? É com Ele que a verdadeira transformação começa, e a fé se torna a chave para aquilo que parecia impossível. Se ainda não tomou essa decisão, por que esperar mais? O que está te segurando? Agora é o momento de dar um passo de fé e entregar sua vida a Cristo. Ele é a resposta para todas as suas dúvidas. E ao confiar nele, você verá sua fé se tornar viva e ativa, manifestando milagres. Se você quer continuar aprendendo sobre como viver uma fé que realmente transforma, se inscreva no canal e ative as notificações. Não pare por aqui. Deus tem muito mais para você e a jornada só está começando. Acredite, a fé verdadeira move montanhas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de Ti agora, pedindo que Tu abras os olhos espirituais de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que as escamas que cobrem os olhos de entendimento caiam agora, e que a luz do Teu Espírito Santo penetre em seus corações. Pai, que cada semente plantada hoje encontre um terreno fértil, para que ela cresça e dê frutos 100 por 1, conforme a Tua promessa. Que essas sementes se enraizem profundamente em cada vida, trazendo transformação, cura e verdadeira liberdade.
Nós declaramos que cada pessoa já é abençoada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3, e que todas as bênçãos que o Senhor preparou para ela se manifestem em sua vida, agora. Que a fé delas se torne ativa, viva e poderosa, produzindo resultados sobrenaturais para a tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.